Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. A sombra é o lugar onde depositamos tudo aquilo que não queremos ver, tudo que achamos inaceitável em nós mesmos, os impulsos que nos causam vergonha, os desejos que tentamos esconder e até as emoções mais negativas que nunca admitimos sentir. A sombra guarda o que é reprimido e é nela que reside uma grande parte do que somos, mas que muitas vezes preferimos não enfrentar. Você já se perguntou por que, em certas situações, uma simples palavra ou gesto de alguém pode desencadear uma explosão de raiva que parece desproporcional, ou aquela inveja inesperada que surge do nada, mesmo quando não há motivo claro? Aqueles momentos em que você se sente fora de controle, como se uma parte de você estivesse reagindo de maneira quase instintiva, algo que não reconhece? Nenhum de nós é tão bom quanto gostamos de pensar. Possuímos impulsos animalescos por sexo e poder. Temos um lado cruel e agressivo que pode causar grandes danos aos outros, e tendemos a negar nossas falhas e fraquezas. E tudo isso é reprimido e alojado no inconsciente, onde o psicólogo Carl Jung chamou de sombra. Aceitar a sombra não significa se tornar pior ou menos ético, como muitos podem temer. Na verdade, é exatamente o oposto. Aceitar a sombra é o primeiro passo para enxergar nossa essência por completo, sem filtros e sem máscaras, para entender a força que ela exerce sobre nossas emoções, nossos medos, nossas fraquezas e até nossos maiores potenciais. Então, a sombra é formada por tudo que reprimimos em nós mesmos, por tudo que julgamos inaceitável ou que acreditamos que os outros jamais entenderiam. Ela nasce na infância, quando aprendemos a dividir o que somos entre o que é bom e o que é ruim. Criamos máscaras, adaptamos-nos às expectativas dos pais, da escola, da sociedade e de amigos. Tudo que não se encaixa nessas normas fica relegado à sombra. Ali, escondemos impulsos como o egoísmo, o orgulho, a raiva, os ciúmes e até aspectos que poderiam ser positivos, mas que fomos condicionados a considerar inadequados. Esse processo cria uma cisão na nossa identidade, como se uma parte nossa vivesse no escuro, nunca podendo vir à tona. Quando nos desconectamos da nossa sombra, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. A sombra é como um reservatório que acumula sentimentos, desejos e memórias rejeitadas, e quanto mais a negamos, mais forte ela se torna. Em vez de desaparecer, ela encontra maneiras de se manifestar. A raiva reprimida, por exemplo, pode se transformar em cinismo e sarcasmo. O medo pode se expressar em uma ansiedade constante. Quando ignoramos a sombra, esses traços crescem e surgem como reações automáticas, gestos e pensamentos que parecem descontrolados. Jung defendia que a sombra precisa ser integrada, ou seja, precisamos encará-la de frente, entender seu significado e, com isso, suavizar seu impacto. Além da sombra individual, Jung também falava da sombra coletiva, que se refere ao conjunto de aspectos obscuros, reprimidos e não reconhecidos pela sociedade como um todo, que influenciam inconscientemente o comportamento de indivíduos e culturas. A sombra coletiva se manifesta de maneira mais ampla, conectando os seres humanos a um patrimônio de desejos obscuros não reconhecidos, mas que ainda assim moldam nossas ações e pensamentos. Um exemplo são as crescentes divisões políticas, guerras, intolerância e preconceitos existentes na sociedade como um todo. A sombra, essa dimensão oculta da nossa psique, não é apenas o depósito de nossos medos, culpas e fragilidades. É também o cofre onde guardamos, muitas vezes sem saber, nossos talentos não desenvolvidos, impulsos criativos sufocados, desejos genuínos reprimidos e até mesmo fragmentos de nossa autoconfiança. Não por acaso, ela pode ser vista como uma fonte de poder adormecido, esperando pelo momento em que nos tornemos corajosos o suficiente para abrir as portas do desconhecido. Na infância, aprendemos, frequentemente de forma inconsciente, a reprimir aquilo que a sociedade, nossos cuidadores e nossos pares desaprovam. Um comportamento espontâneo e autêntico pode ser sufocado por críticas, ridicularizações ou punições. Assim, sonhos preciosos, interesses ousados ou mesmo habilidades naturais acabam exilados para a sombra. O medo do julgamento e da rejeição se torna um carcereiro silencioso, transformando riquezas interiores em ruínas esquecidas. A coragem de encarar a sombra não reside apenas em confrontar nossos demônios internos, mas também em resgatar aquilo que enterramos por vergonha, por medo de falhar ou por acreditar que não éramos dignos de ser ouvidos e vistos em nossa totalidade. Aceitar a sombra é um ato de revolução pessoal, uma proclamação de que não seremos mais reféns das expectativas alheias. Ao resgatarmos os talentos e impulsos esquecidos, libertamos uma força antes aprisionada, uma força que pode se manifestar como criatividade renovada, coragem para perseguir nossos sonhos ou mesmo a capacidade de viver com mais intensidade e propósito. Cada fragmento resgatado da sombra é uma peça que nos aproxima de quem somos em nossa totalidade. Uma dança entre todas as nossas partes, harmônicas e conflitantes, onde finalmente nos tornamos inteiros.
No entanto, a jornada até lá exige vulnerabilidade, exige admitir que talvez tenhamos medo da nossa própria grandeza, assim como tememos nossos erros. A sombra não é apenas o local onde escondemos aquilo que tememos ser, ela também é o lugar onde escondemos aquilo que tememos nos tornar. Quando aceitamos isso, deixamos de lutar contra nós mesmos e começamos a dançar com a nossa dualidade. Acertar a sombra é um processo profundo e gradual. O primeiro passo é o reconhecimento, uma atitude de observação que exige atenção a nossos impulsos mais viscerais. Às vezes, nos pegamos tendo reações que não entendemos. Uma crítica, por exemplo, pode nos afetar de forma desproporcional ou sentimos uma antipatia instantânea por alguém que mal conhecemos. Esses são sinais de que nossa sombra está ativa, mas disfarçada. Jung nos ensina que, ao invés de reagir cegamente a esses sentimentos, devemos olhar para eles com uma curiosidade quase clínica, sem julgamento. Perguntar a si mesmo, por que isso me incomoda tanto? Ou, o que esse sentimento diz sobre minhas necessidades e desejos ocultos? É uma forma de desvendar as camadas da sombra e trazer esses traços para a superfície da consciência. Esse processo pode ser doloroso, porque nos obriga a ver o que evitamos. Muitas vezes, é mais fácil projetar a sombra nos outros. Apontar falhas, criticar e julgar são formas de aliviar a pressão de lidar com a nossa própria escuridão. Se odiamos ou julgamos algo em outra pessoa de maneira exagerada, Jung sugere que olhemos mais de perto, pois há grandes chances de esse julgamento refletir aspectos de nós mesmos. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Isso é o que Jung chamava de projeção da sombra. O objeto que projeta a nossa sombra psicológica é a nossa persona. Ao reconhecer essas projeções, resgatamos a parte de nós que foi negada, integrando-a à nossa personalidade. E ao fazermos isso, deixamos de ser prisioneiros de impulsos inconscientes e nos tornamos mais livres, mais autênticos. O que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. Aceitar a sombra é aceitar quem somos em nossa totalidade. Não há como alcançar a luz sem antes olhar para o que está no escuro. Esse processo não é uma transformação rápida ou fácil. É uma jornada contínua de autoconhecimento. Mas, ao aceitar a sombra, conquistamos uma liberdade poderosa. A liberdade de viver sem máscaras, de ser íntegro e verdadeiro. Muitas pessoas veem todos os problemas da sociedade e todos os problemas das outras pessoas, mas não percebem o problema muito mais sério que está dentro de si mesmas. Eles não conseguem ver que são um personagem dividido em dois, e, até que enfrentem o lado sombrio, eles apenas amplificarão a hostilidade e a divisão do mundo moderno. Então, na próxima vez que sentir algo que incomoda ou uma emoção que gostaria de esconder, respire fundo e olhe para dentro. A sombra não é inimiga, ela é um pedaço seu e somente ao aceitá-la você descobrirá o que significa ser verdadeiramente inteiro.